Numa noite de tempestade em São Paulo, o destino cruza os caminhos de um homem quebrado e um bebê abandonado. Carlos, outrora um executivo de sucesso, agora vive nas ruas, carregando o peso de um passado que o assombra a cada passo. Quando seus olhos encontram os do pequeno ser indefeso, algo desperta dentro dele. Uma conexão inexplicável, uma chance de redenção. Mas o que Carlos não sabe é que este encontro fortuito irá desencadear uma série de eventos que abalarão os alicerces de sua existência. Segredos há muito enterrados virão à tona. Velhos rostos ressurgirão das sombras. E a linha entre certo e errado se tornará cada vez mais tênue. Enquanto luta para proteger o bebê e reconstruir sua vida, Carlos se verá diante de escolhas impossíveis que testarão não apenas sua determinação, mas também sua própria humanidade. Prepare-se para uma jornada emocionante de perdão, redenção e o poder transformador do amor incondicional. Esta história vai tocar seu coração, desafiar suas percepções e deixar você à beira das lágrimas. Afinal, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. A noite desabava sobre São Paulo, trazendo consigo uma tempestade feroz. Raios cortavam o céu, iluminando brevemente os becos sombrios e as ruas desertas. O vento uivava entre os prédios, carregando folhas e detritos. Em meio ao caos, uma figura solitária se destacava. Carlos, um homem de meia-idade com roupas surradas, se abrigava sob a marquise de uma loja fechada. Seus olhos, antes brilhantes, agora refletiam o desespero de quem já não tem nada a perder. A chuva caía impiedosamente. Carlos observava as gotas escorrerem pela ponta de seus sapatos gastos, lembrando-se de uma época em que usava mocassins italianos e se preocupava com trivialidades. De repente, por entre o barulho dos trovões, um som frágil cortou o ar. Um choro de bebê. Carlos ergueu a cabeça confuso. Seria sua mente pregando peças? O som persistiu, cada vez mais angustiado. Sem pensar duas vezes, ele deixou seu abrigo e se lançou na chuva. Guiado pelo instinto, Carlos entrou em um beco estreito. Lá, em meio ao lixo, estava a fonte do choro. Uma caixa de papelão encharcada com um bebê dentro. O coração de Carlos deu um salto. Com mãos trêmulas, ele se inclinou sobre a caixa. O bebê, uma criaturinha frágil, não devia ter mais que alguns dias de vida. Estava enrolado em um cobertor fino, completamente molhado. Sem hesitar, Carlos pegou o bebê nos braços. No momento em que o fez, uma onda de memórias o atingiu. Subitamente, viu-se em um escritório luxuoso, vestindo um terno impecável, sorrindo para uma mulher linda. Em seu dedo, uma aliança de ouro brilhava, símbolo de promessas agora distantes. O bebê choramingou, trazendo Carlos de volta à realidade. A criança agarrou seu dedo com força, como se implorasse por ajuda. Carlos olhou nos olhos do bebê e viu algo que o deixou sem fôlego. Eram olhos de um azul profundo, idênticos aos seus próprios. Naquele momento, sob a chuva inclemente, duas vidas à deriva se encontraram. Carlos, um homem quebrado pelo peso de suas escolhas, segurava nos braços a personificação da inocência e da esperança. A chuva continuava, mas Carlos mal a sentia. Toda sua atenção estava na pequena vida contra seu peito. O que fazer? Entregá-lo às autoridades parecia lógico. Mas algo dentro dele gritava que não podia abandonar aquela criança. Pela primeira vez em anos, Carlos sentiu algo além do vazio e da autopiedade. Era um misto de medo, responsabilidade e esperança? Sim, uma pequena chama se acendia em seu peito. Com cuidado, Carlos ajeitou o bebê em seus braços, protegendo-o da chuva. Olhou ao redor, como se buscasse uma resposta no cenário desolador. Não havia ninguém para julgar suas ações, apenas ele, o bebê e a escolha que definiria o destino de ambos. Carlos fechou os olhos por um momento, deixando que as últimas gotas lavassem seu rosto cansado. Quando os abriu, havia determinação em seu olhar. Com passos decididos, ele deixou o beco, carregando não apenas um bebê, mas a chance de redenção que nunca soube que precisava. A tempestade amainava, mas para Carlos e o pequeno ser em seus braços, a verdadeira jornada começava.
Uma jornada por caminhos inesperados, enfrentando desafios, descobrindo verdades dolorosas e, quem sabe, encontrando um novo propósito. Enquanto caminhava pelas ruas quase desertas, Carlos sussurrou para o bebê, agora calmo em seus braços. Não sei o que o futuro nos reserva, pequeno, mas prometo fazer o meu melhor. Juntos, talvez possamos encontrar um novo começo. E assim, sob o céu que começava a clarear, um improvável par seguiu em frente, deixando para trás o beco escuro e levando consigo a promessa de dias melhores. A cidade, indiferente ao drama que se desenrolava, continuava seu ritmo frenético, alheia à pequena revolução na vida de um homem sem esperança e de um bebê sem nome. Naquela noite, enquanto a maioria dos paulistanos dormia, alheios à tempestade que passara, uma história de redenção começava a ser escrita nas ruas molhadas da cidade. Carlos, que há tanto tempo vagava sem rumo, agora tinha um propósito. O bebê em seus braços não era apenas uma responsabilidade, era uma segunda chance que o universo lhe oferecia. À medida que caminhavam, os primeiros raios de sol começavam a romper as nuvens, simbolizando o início de uma nova jornada. Carlos sabia que o caminho seria difícil, que teria que enfrentar seu passado e lutar por um futuro que nunca imaginou para si. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a tentar. O dia amanhecia em São Paulo, a cidade gradualmente despertando após a tempestade da noite anterior. Carlos caminhava pelas ruas ainda úmidas, o bebê aninhado em seus braços cobertos por um pedaço de papelão que encontrara. Seus passos eram hesitantes, divididos entre a necessidade de encontrar abrigo e o medo do que o futuro reservava. Ao passar por uma vitrine, Carlos viu seu reflexo. Um homem desgrenhado, barba por fazer, olhos fundos de quem não dorme direito há anos. Contrastando com sua aparência desgastada, o bebê em seus braços parecia um raio de luz em meio à escuridão. Subitamente, uma onda de memórias o atingiu. Viu-se caminhando por essas mesmas ruas anos atrás, vestindo um terno italiano, confiante e arrogante. A imagem de seu antigo escritório na Avenida Paulista surgiu vívida em sua mente. O cheiro de couro e café caro, o tilintar dos telefones, sua secretária eficiente trazendo relatórios. Carlos, a reunião com os investidores é em meia hora, dizia ela em sua lembrança. Ele balançou a cabeça tentando afastar as memórias. O choro suave do bebê o trouxe de volta à realidade. Shh, está tudo bem, pequeno, murmurou, percebendo que a criança provavelmente estava com fome. Desesperado por ajuda, Carlos entrou em uma padaria movimentada. O aroma de pão fresco e café contrastava fortemente com o cheiro de mofo de suas roupas. Os clientes o encaravam com uma mistura de pena e desconfiança. Por favor. Ele se dirigiu à atendente, sua voz rouca de tanto tempo sem uso. Pode me dar um pouco de leite para o bebê? A jovem atrás do balcão olhou incerta para seu gerente, que assentiu relutantemente. Enquanto preparavam uma mamadeira improvisada, Carlos sentou-se em um canto, tentando acalmar o bebê que agora chorava abertamente. Foi então que uma mulher se aproximou. Vestida com roupas simples, mas bem cuidadas, ela tinha um olhar gentil, mas cauteloso. Olá, sou Mariana, assistente social. Posso ajudar? O coração de Carlos disparou. Parte dele queria fugir, proteger o bebê que já considerava seu. Outra, parte mais racional, sabia que precisava de ajuda. Eu o encontrei, gaguejou Carlos. Ontem à noite, durante a tempestade, estava abandonado em uma caixa. Mariana se sentou à sua frente, seus olhos avaliando a situação. Entendo. E você não o levou para as autoridades por quê? A pergunta pairou no ar, pesada. Carlos olhou para o bebê, agora sugando avidamente a mamadeira que a atendente trouxera. Como explicar o inexplicável? Como dizer que naquele momento, sob a chuva torrencial, ele sentira uma conexão que não conseguia compreender? Eu não podia deixá-lo, disse finalmente. Ele precisava de mim. Mariana observou Carlos atentamente. Havia algo em seus olhos, uma mistura de desespero e determinação,
que a intrigava. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Carlos. Ele respondeu, hesitante em revelar mais. Naquele momento, o bebê soltou a mamadeira e soltou um pequeno arroto. Carlos instintivamente o colocou sobre o ombro e começou a dar leves tapinhas em suas costas. O gesto, tão natural, surpreendeu até a ele mesmo. Mariana não pôde deixar de notar a gentileza com que Carlos tratava o bebê. Você tem experiência com crianças, Carlos? A pergunta trouxe à tona outra onda de lembranças. Carlos viu-se em um quarto de hospital, segurando a mão de sua esposa Laura. O som de um monitor cardíaco ecoava ao fundo. Sinto muito, dizia o médico. Perdemos o bebê. Engolindo em seco, Carlos respondeu. Não tenho. Mariana suspirou. Olha, Carlos, entendo que você queira ajudar, mas há procedimentos a serem seguidos. Esse bebê precisa de cuidados. Médicos de um lar estável. Carlos sentiu o pânico crescer. Por favor, ele implorou. Não o leve. Eu posso cuidar dele. Só preciso de uma chance. Mariana hesitou. Anos de experiência lhe diziam para seguir o protocolo, mas algo na dedicação de Carlos a fazia querer dar-lhe o benefício da dúvida. Tudo bem, ela disse finalmente. Vou lhe dar alguns dias, mas teremos que registrar o bebê, conseguir os cuidados médicos necessários. E você, Carlos, terá que provar que pode ser um guardião adequado. Isso significa encontrar um emprego, um lugar para morar. Carlos assentiu, um misto de alívio e apreensão o invadindo. Enquanto Mariana fazia algumas ligações, ele olhou para o bebê que agora dormia tranquilamente em seus braços. Miguel. Ele sussurrou, o nome surgindo espontaneamente. Vou te chamar de Miguel. Enquanto o sol subia no céu de São Paulo, iluminando as ruas ainda molhadas pela tempestade da noite anterior, Carlos sabia que estava no início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Com Miguel em seus braços e a promessa de uma segunda chance, ele deixou a padaria, determinado a enfrentar os fantasmas de seu passado e construir um futuro que até então parecia impossível. O sol da tarde já se inclinava sobre São Paulo quando Carlos, com Miguel nos braços, seguia Mariana pelas ruas movimentadas do centro. O contraste entre a agitação da cidade e o turbilhão interno de Carlos era gritante. Cada passo em direção ao abrigo temporário que Mariana havia arranjado era como caminhar sobre uma corda bamba, equilibrando-se entre esperança e medo. Carlos, Mariana quebrou o silêncio. Precisamos conversar sobre seus planos. Não posso deixar o bebê com você sem garantias. Ele engoliu em seco, seus olhos fixos no pequeno Miguel que dormia pacificamente. Eu sei, respondeu com voz rouca. Eu vou fazer o que for preciso. Ao chegarem a um prédio antigo, mas bem conservado, Mariana os conduziu a um pequeno apartamento no terceiro andar. É temporário, ela explicou, mas deve servir por enquanto. Carlos olhou ao redor do espaço, modesto. Uma cama de solteiro, um berço improvisado, uma pequena cozinha. Era mais do que ele tivera nos últimos anos, mas muito menos do que um dia chamou de lar. Sentando-se na beirada da cama, com Miguel ainda em seus braços, Carlos foi atingido por uma onda de memórias. Viu-se de volta ao seu escritório luxuoso, discutindo um grande investimento com seus sócios. É arriscado demais, alertava um deles. Risco é o nome do jogo. Carlos se ouviu respondendo confiante e arrogante. O som da voz de Mariana o trouxe de volta ao presente. Carlos, preciso que você me conte mais sobre você. Como chegou a esta situação? Ele fechou os olhos, as lembranças dolorosas se misturando. Eu era diferente, começou. Tinha uma vida que muitos invejavam. Executivo bem-sucedido, casado, com o mundo aos meus pés. Ele fez uma pausa, olhando para suas mãos calejadas. Mas eu queria mais, sempre mais. Mariana escutava atentamente, seus olhos revelando uma mistura de compaixão e cautela. Fiz um investimento. Carlos continuou, sua voz tremendo levemente. Algo que prometia retornos astronômicos. Usei tudo o que tinha, convenci outros a fazerem,
O mesmo. Ele balançou a cabeça, o peso da culpa evidente em seus ombros. Foi tudo por água abaixo, perdi tudo. Dinheiro, reputação, meu casamento. Miguel se mexeu em seus braços como se sentisse a angústia de Carlos. Instintivamente ele embalou o bebê, acalmando-o. Mariana observou o gesto com interesse. E agora? O que mudou para você querer cuidar de Miguel? A pergunta pairou no ar pesada e desafiadora. Carlos olhou para o bebê, sentindo uma conexão que não conseguia explicar. Eu não sei, admitiu. Quando o encontrei, algo despertou em mim, como se pela primeira vez em anos eu tivesse um propósito. Naquele momento, Miguel abriu os olhos, seu olhar inocente encontrando o de Carlos. Foi como se o tempo parasse. Mariana quebrou o silêncio. Carlos, entendo que você queira ajudar, mas cuidar de uma criança não é fácil. Você precisa de um emprego, estabilidade. Como planeja fazer isso? A realidade da situação atingiu Carlos como um soco. Ele olhou ao redor do pequeno apartamento, então de volta para Miguel. A ideia de entregá-lo era insuportável, mas como poderia cuidar de um bebê quando mal conseguia cuidar de si mesmo? Eu vou encontrar um emprego, disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Farei o que for preciso. Mariana assentiu, mas seu olhar era cético. Você tem uma semana, Carlos. Se não puder provar que pode cuidar de Miguel, terei que entregá-lo às autoridades. As palavras eram como uma sentença. Carlos sentiu o peso da responsabilidade, misturado com um medo paralisante de falhar novamente. Enquanto Mariana se preparava para sair, dando instruções sobre os cuidados básicos com o bebê, Carlos se viu diante do maior dilema de sua vida. Poderia ele, um homem que havia perdido tudo, inclusive a si mesmo, ser capaz de cuidar de uma vida tão frágil e inocente? Olhando para Miguel, que agora brincava com um botão solto de sua camisa surrada, Carlos sentiu uma determinação que há muito não experimentava. Vamos conseguir, pequeno, sussurrou. De alguma forma, vamos conseguir. À medida que a noite caía sobre São Paulo, Carlos embalava Miguel para dormir, cantarolando uma canção de ninar que nem sabia que lembrava. Em sua mente, planos e possibilidades se formavam e desvaneciam. Ele sabia que os próximos dias seriam cruciais, não apenas para o futuro de Miguel, mas para sua própria redenção. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam, indiferentes, ao drama que se desenrolava naquele pequeno apartamento. Para o mundo lá fora, era apenas mais uma noite. Mas para Carlos e Miguel, era o início de uma jornada que testaria os limites do amor, da responsabilidade e da capacidade humana de recomeçar. O amanhecer em São Paulo trouxe consigo uma mistura de esperança e apreensão para Carlos. Após uma noite inquieta, cuidando de Miguel e ponderando sobre seu futuro incerto, ele se viu diante da dura realidade. Tinha apenas uma semana para provar que poderia ser um guardião adequado para o bebê. Com Miguel aninhado em seus braços, Carlos desceu as escadas do prédio, determinado a iniciar sua busca por emprego. As ruas do centro já pulsavam com a energia frenética típica da maior metrópole do Brasil. Pessoas apressadas passavam por ele, algumas lançando olhares curiosos para o homem maltrapilho carregando um bebê. Vamos lá, Miguel, murmurou Carlos, ajeitando o pequeno em seus braços. Hoje é o dia em que as coisas começam a mudar para nós. Enquanto caminhava, Carlos não pôde deixar de notar as vitrines das lojas, os cafés elegantes, os escritórios imponentes. Cada visão era um lembrete doloroso de sua vida anterior, do homem que ele costumava ser. Parou em frente a uma padaria, o aroma de pão fresco fazendo seu estômago roncar. Foi então que ouviu uma voz familiar. Carlos, é você mesmo? Virando-se, ele se viu face a face com Pedro, um antigo amigo dos tempos de faculdade. Pedro, com seu terno bem cortado e pasta de couro, era a imagem do sucesso que Carlos um dia almejou. Pedro, Carlos respondeu, uma mistura de vergonha e alívio em sua voz. Quanto tempo? Os olhos de Pedro percorreram a figura de Carlos, notando suas roupas gastas e, com evidente surpresa, o bebê em seus braços. Meu Deus, Carlos, o que aconteceu com você? E esse bebê?
Por um momento, Carlos considerou inventar uma história, esconder a verdade de sua queda. Mas algo no olhar de Miguel o fez optar pela honestidade. É uma longa história, Pedro, começou ele, sua voz embargada. Eu perdi tudo. O investimento que fiz, aquele que parecia tão promissor, foi por água abaixo. Levou minha carreira, meu casamento, tudo. Pedro escutava atentamente, seu rosto uma mistura de choque e compaixão. E o bebê? Perguntou gentilmente. Carlos olhou para Miguel, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Ele me encontrou, na verdade, durante a tempestade de anteontem. Estava abandonado. E eu não podia deixá-lo. Um silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelos sons da cidade ao redor e o ocasional gorjeio de Miguel. Olha, Carlos, Pedro finalmente falou. Eu tenho uma pequena loja de eletrônicos aqui perto. Não é nada comparado ao que você estava acostumado, mas estou precisando de ajuda. Se você quiser, o emprego é seu. O coração de Carlos deu um salto. Era mais do que ele ousava esperar. Uma tábua de salvação quando ele mais precisava. Pedro, eu não sei o que dizer, gaguejou Carlos, a emoção clara em sua voz. Obrigado, realmente obrigado. Pedro sorriu, colocando uma mão no ombro de Carlos. Todos nós merecemos uma segunda chance, meu amigo. Venha, vou te mostrar a loja. Enquanto seguiam pela rua movimentada, Carlos sentiu um misto de gratidão e apreensão. Este era o primeiro passo para reconstruir sua vida, para ser o guardião que Miguel merecia. Mas também significava enfrentar um mundo que há muito havia deixado para trás. A loja de Pedro era modesta, mas bem organizada. Prateleiras repletas de gadgets e acessórios eletrônicos ocupavam o espaço com um pequeno balcão ao fundo. Não é muito, Pedro explicou. Mas temos clientes fiéis e o negócio vai bem. Você pode começar amanhã se quiser. Carlos assentiu, grato, mas uma preocupação ainda o incomodava. Pedro, eu preciso cuidar de Miguel. Não tenho com quem deixá-lo. Pedro pensou por um momento, então sorriu. Temos um pequeno escritório nos fundos. Podemos improvisar um espaço para ele lá, desde que não atrapalhe o trabalho, não vejo problema. O alívio que Carlos sentiu foi quase palpável. Era mais do que um emprego. Era uma chance de manter Miguel, de provar para Mariana e para si mesmo que ele podia ser responsável por esta nova vida. Enquanto Pedro mostrava o resto da loja e explicava as funções que Carlos teria, Miguel observava tudo com olhos curiosos, como se entendesse a importância deste momento. No final do dia, ao retornar para o pequeno apartamento, Carlos se sentiu mais leve do que em anos. Deitando Miguel no berço improvisado, ele sussurrou. Conseguimos, pequeno. É só o começo, mas conseguimos. Naquela noite, enquanto a cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, Carlos adormeceu com um sorriso nos lábios, sonhando com possibilidades que, apenas um dia antes, pareciam inalcançáveis. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, havia esperança no horizonte. O despertador improvisado no celular velho de Carlos tocou às 6h da manhã. Ele acordou sobressaltado, momentaneamente confuso sobre onde estava. O choro suave de Miguel o trouxe rapidamente de volta à realidade. Com um suspiro profundo, Carlos se levantou, sentindo o peso da responsabilidade e da esperança em seus ombros. Bom dia, pequeno, murmurou, pegando Miguel no colo. O bebê se acalmou instantaneamente ao seu toque, seus olhinhos azuis fixos no rosto de Carlos. Enquanto preparava uma mamadeira com os suprimentos deixados por Mariana, Carlos não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas alguns dias. De executivo bem-sucedido a morador de rua, e agora, o que ele era agora? Com Miguel alimentado e trocado, Carlos se arrumou o melhor que pôde, com as poucas roupas que tinha. Olhou-se no espelho rachado do banheiro minúsculo. Seu reflexo mostrava um homem cansado, com barba por fazer e olheiras profundas, mas havia algo diferente em seus olhos, uma centelha de determinação que há muito não via. Vamos lá, Miguel, disse, ajeitando o bebê em seus braços.
Hora de encarar o mundo. As ruas de São Paulo já estavam movimentadas quando eles saíram. O contraste entre a multidão de trabalhadores bem vestidos e Carlos com suas roupas gastas e um bebê no colo era gritante. Alguns olhares curiosos e outros de pena o seguiam, mas Carlos manteve a cabeça erguida. Ao chegar à loja de Pedro, foi recebido com um sorriso caloroso. "Bem-vindo ao seu primeiro dia, amigo", disse Pedro, guiando-o para dentro. "Vamos começar devagar, ok?" O dia transcorreu numa mistura de aprendizado e desafios. Carlos se esforçava para absorver as informações sobre os produtos, preços e o sistema da loja, enquanto alternava sua atenção com os cuidados de Miguel. O pequeno escritório nos fundos se tornou um refúgio onde ele podia alimentar e trocar o bebê entre suas tarefas. Os clientes reagiam de formas variadas à presença de Miguel. Alguns sorriam ternamente, outros pareciam desconfiados. Uma senhora idosa, após comprar um celular novo, chegou a comentar: "Que bom ver um pai tão dedicado nos dias de hoje." Aquelas palavras atingiram Carlos de uma forma que ele não esperava. Pai. Ele nunca havia se considerado um pai antes, nem mesmo quando ele balançou a cabeça, afastando as memórias dolorosas de seu casamento fracassado e das esperanças perdidas. À medida que o dia avançava, flashbacks de sua vida anterior continuavam a assaltá-lo. Lembrou-se de reuniões importantes em salas de diretoria, de jantares em restaurantes caros, de conversas sobre milhões como se fossem trocados. Agora, aqui estava ele, lutando para lembrar o preço de um carregador de celular. Durante um momento de calma na loja, Pedro se aproximou. "Como está se saindo, Carlos?" Carlos hesitou, pesando suas palavras. "É diferente. Mas estou grato, Pedro. Realmente grato." Pedro assentiu compreensivo. "Sei que deve ser um grande ajuste para você, mas sabe, às vezes a vida nos leva por caminhos inesperados por uma razão." Olhando para Miguel, que dormia pacificamente no carrinho improvisado, Carlos não pôde deixar de concordar. No final do dia, exausto, mas com um sentimento de realização, Carlos se preparava para sair quando Pedro o chamou. "Aqui", disse, entregando-lhe um envelope. "Seu adiantamento. Não é muito, mas deve ajudar com as necessidades básicas." Carlos sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. "Pedro, eu..." "Não precisa dizer nada", interrompeu Pedro com um sorriso. "Só prometa que vai continuar." Se esforçando. No caminho de volta para o apartamento, Carlos parou em uma pequena loja de roupas. Com o dinheiro do adiantamento, comprou algumas peças básicas para si e roupinhas para Miguel. Era pouco, mas representava tanto. Ao chegar em casa, banhou Miguel, com cuidado na pia da cozinha, vestiu-o com uma das roupas novas e o colocou para dormir. Sentado na beira da cama, observando o bebê, Carlos foi atingido por uma onda de emoções. "Estamos conseguindo, não é, pequeno?" sussurrou. "Passo a passo." Naquela noite, enquanto a cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, Carlos adormeceu com um misto de exaustão e esperança. Os desafios eram muitos, e o caminho à frente ainda incerto, mas pela primeira vez em anos, ele sentia que estava no rumo certo. Em seus sonhos, imagens de seu passado glamouroso se misturavam com a realidade presente. Mas curiosamente eram os momentos simples daquele dia. O sorriso de um cliente, o toque suave de Miguel, a gentileza de Pedro, que brilhavam mais intensamente. A jornada de reconstrução estava apenas começando, mas Carlos, mesmo em seu sono, sabia que cada pequeno passo era uma vitória. E com Miguel ao seu lado, ele estava determinado a não falhar desta vez. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas da loja de eletrônicos, lançando um brilho dourado sobre as prateleiras. Carlos organizava uma remessa de smartphones quando o sino da porta anunciou a entrada de um cliente. "Bem-vindo a Eletrônicos do Pedro, como posso ajudar?" As palavras morreram em sua garganta ao se deparar com um fantasma de seu passado. Laura. Ela estava ali, elegante e sofisticada, seus olhos castanhos arregalados em choque. O tempo pareceu congelar enquanto se encaravam, anos de história não dita pairando entre eles. "Carlos,
A voz dela misturava surpresa e algo mais. O que você está fazendo aqui? Antes que Carlos pudesse responder, o choro de Miguel ecoou do escritório nos fundos. Laura franziu o senho, confusa, enquanto Carlos sentia seu coração acelerar. Eu trabalho aqui agora, ele conseguiu dizer. Me dê um momento, por favor. Carlos correu para o escritório, pegou Miguel no colo e voltou à loja. Os olhos de Laura se arregalaram ainda mais ao ver o bebê. Carlos, esse é seu filho? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Não. Quer dizer, sim. É complicado. Carlos gaguejou. Pedro emergiu do estoque, sentindo a tensão no ar. Está tudo bem por aqui? Laura se recompôs rapidamente. Sim, eu conhecia Carlos, de antes. Pedro lançou um olhar compreensivo para Carlos. Por que vocês não conversam um pouco? Eu cuido da loja. Relutantemente, Carlos guiou Laura para o pequeno escritório nos fundos. Miguel ainda em seus braços. O que aconteceu com você, Carlos? Laura quebrou o silêncio, sua voz misturando curiosidade e preocupação. Carlos suspirou, sentando-se na cadeira gasta. Tudo desmoronou, Laura. O investimento, a empresa, nossa vida. Perdi tudo. Laura o observava, seus olhos percorrendo seu rosto cansado, suas roupas simples, o bebê em seus braços. E o bebê? Miguel, Carlos disse suavemente. Eu o encontrei, abandonado durante uma tempestade. Ele me salvou de certa forma. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Laura parecia lutar com suas próprias emoções. Carlos, eu sinto muito, ela finalmente disse. Quando você desapareceu depois do colapso da empresa, eu não sabia o que pensar. Carlos assentiu. Eu não podia encarar ninguém, Laura, especialmente você. Laura tocou o braço de Carlos. Eu deveria ter procurado mais. Deveria ter... Não, Carlos a interrompeu gentilmente. Você não me devia nada. Eu arruinei tudo. Miguel soltou um pequeno gorjeio, quebrando a tensão. Laura sorriu levemente. Ele é lindo, ela comentou. E parece que vocês têm um vínculo especial. Carlos sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde que Laura entrou na loja. Ele mudou minha vida, Laura. Me deu um propósito quando eu não tinha nada. Laura assentiu, compreensiva. Então, com um suspiro, ela se levantou. Eu deveria ir. Mas, Carlos, estou feliz em ver que você está se reerguendo. Quando ela se virou para sair, Carlos a chamou. Laura, obrigado. Por não me julgar. Ela o olhou por um longo momento. Todos merecem uma segunda chance, Carlos. Estou feliz que você encontrou a sua. Enquanto observava Laura sair da loja, Carlos sentiu um turbilhão de emoções. Alívio por ter enfrentado um fantasma de seu passado, tristeza pelas oportunidades perdidas, mas também uma estranha sensação de encerramento. Olhando para Miguel, que agora dormia em seus braços, Carlos sentiu uma renovada determinação. Seu passado estava ali. Sempre seria uma parte dele, mas agora ele tinha um futuro para construir. Um futuro que, por mais modesto que fosse, parecia infinitamente mais rico do que qualquer coisa que ele já tivera antes. Com um suspiro profundo, Carlos voltou para a loja, pronto para enfrentar o restante do dia. O caminho à frente ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia em paz com a direção que sua vida estava tomando. O amanhecer em São Paulo trouxe consigo uma mistura de apreensão e determinação para Carlos. A noite mal dormida, repleta de pensamentos sobre o encontro inesperado com Laura, deixou-o inquieto. Enquanto preparava a mamadeira de Miguel, Carlos refletia sobre as reviravoltas recentes em sua vida. Ao chegar à loja de Pedro, Carlos percebeu imediatamente que algo estava diferente. Seu amigo o esperava com uma expressão séria, incomum em seu rosto geralmente alegre. Carlos, precisamos conversar, disse Pedro, guiando-o para o escritório nos fundos. Uma vez sozinhos, Pedro foi direto ao ponto. Quem é você realmente, Carlos?
Com um suspiro profundo, Carlos começou a desenterrar a verdade que havia mantido escondida. Falou sobre sua ascensão no mundo corporativo, os milhões que ganhara e perdera, o casamento fracassado com Laura e a queda que o levara às ruas. Pedro escutava em silêncio, sua expressão alternando entre choque e compaixão. Por que não me contou antes? Pedro finalmente perguntou. Eu tinha medo, Carlos admitiu. Medo de ser julgado, de perder esta chance que você me deu. Pedro assentiu, lentamente processando tudo o que havia ouvido. E Miguel? A única parte da história que é exatamente como eu contei, respondeu Carlos olhando com ternura para o bebê. Ele realmente me salvou, Pedro. A conversa foi interrompida pelo som da campainha da loja. Pedro foi atender, retornando momentos depois com uma expressão preocupada. Carlos, é melhor você vir aqui. Na loja, Mariana, a assistente social, aguardava com uma expressão grave. Carlos, precisamos conversar sobre Miguel. Ela começou. Surgiram algumas informações sobre a origem dele que podem mudar tudo. Mariana explicou que a mãe biológica de Miguel, uma jovem chamada Sofia, de 19 anos, havia aparecido. Lutando contra a dependência química, ela havia abandonado Miguel durante uma recaída severa na noite da tempestade. Mas a revelação mais chocante estava por vir. Sofia mencionou o nome do pai de Miguel. Mariana continuou. E Carlos é alguém que você conhece. Ricardo Mendes. O nome atingiu Carlos como um soco no estômago. Ricardo Mendes, seu ex-sócio, o homem que o traíra e contribuíra para sua queda. Mariana explicou que Sofia havia trabalhado como estagiária na empresa de Ricardo, que eles tiveram um caso e que quando ela engravidou, ele a demitiu e negou qualquer responsabilidade. O que acontece agora? Carlos perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Mariana hesitou antes de responder. Legalmente, Sofia tem direitos sobre Miguel. Ela está recebendo tratamento e expressa o desejo de ficar com o filho. Quanto a Ricardo, ele será notificado e terá que fazer um teste de paternidade. Carlos sentiu o mundo desmoronar. A ideia de perder Miguel era insuportável, mas a possibilidade de entregá-lo a Ricardo era ainda pior. Não, ele disse, sua voz surpreendentemente firme. Não posso deixar que Ricardo fique com Miguel. Ele vai arruinar a vida desse menino, como arruinou a minha. Existe alguma chance de eu poder ficar com ele? Carlos perguntou, sua voz quebrando com emoção. Mariana suspirou. É complicado, Carlos. Você não tem nenhum vínculo legal com Miguel. Mas, dada a situação de Sofia e o histórico de Ricardo, poderíamos argumentar que você é a melhor opção para o bem-estar da criança. No entanto, seria uma batalha difícil. Carlos olhou para Pedro, buscando apoio. Seu amigo assentiu silenciosamente, uma promessa tácita de estar ao seu lado. Eu vou lutar. Carlos declarou, sua voz cheia de determinação. Vou fazer o que for preciso para proteger Miguel. Naquele momento, Miguel olhou para ele com seus grandes olhos azuis. Carlos sentiu seu coração se encher de um amor feroz e protetor. O que fazemos agora? Ele perguntou a Mariana. Por enquanto, Miguel fica com você. Ela respondeu. Mas prepare-se, Carlos. Os próximos dias serão difíceis. Teremos reuniões com advogados, assistentes sociais e provavelmente confrontos, com Ricardo e talvez até com Sofia. Carlos assentiu, sentindo o peso da batalha que estava por vir. Estou pronto, ele disse, sua voz firme. Pelo Miguel, estou pronto para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Mariana se despedia prometendo manter contato, Carlos olhou para Pedro, que colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Estamos juntos nessa, amigo, Pedro assegurou. Carlos abraçou Miguel mais forte, sentindo uma mistura de medo e determinação. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Ele faria tudo ao seu alcance para proteger o pequeno ser que havia dado um novo significado à sua vida. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo enquanto Carlos, com Miguel nos braços, encarava Mariana na loja de Pedro. A assistente social acabara de revelar que a mãe biológica de Miguel, Sofia, havia aparecido e que o pai era ninguém,
Menos que Ricardo Mendes, o ex-sócio que arruinara a vida de Carlos. O que acontece agora? Carlos perguntou, sua voz mal disfarçando o medo. Mariana explicou que Sofia, em recuperação de dependência química, desejava a guarda de Miguel. Ricardo seria notificado e teria que fazer um teste de paternidade. Carlos sentiu o mundo desmoronar. Não posso deixar que Ricardo fique com Miguel, declarou firmemente. Com o apoio de Pedro, Carlos decidiu lutar pela guarda de Miguel. Mariana alertou que seria uma batalha difícil, mas prometeu ajudar no que pudesse. Nos dias que se seguiram, Carlos se viu em uma montanha-russa emocional. Reuniões com advogados, assistentes sociais e a constante ameaça de perder Miguel o mantinham. Acordado à noite, Sofia apareceu para uma visita supervisionada. Ver o vínculo entre mãe e filho partiu o coração de Carlos, mas também fortaleceu sua determinação de proporcionar o melhor para Miguel. Ricardo, por sua vez, mostrou-se mais interessado em evitar escândalos do que em assumir responsabilidades paternais. Sua atitude só reforçou a convicção de Carlos de que Miguel estaria melhor sob seus cuidados. À medida que o caso se desenrolava, Carlos se surpreendeu com o apoio que recebia. Pedro ofereceu ajuda financeira para os custos legais, e até Laura ressurgiu, disposta a testemunhar sobre o caráter de Carlos. No auge da batalha legal, Carlos se viu diante do juiz, defendendo apaixonadamente seu direito de criar Miguel. Seu discurso emocionado sobre segundas chances e o amor incondicional que sentia pelo menino tocou a todos na sala. Finalmente, após semanas de incerteza, o juiz tomou sua decisão. Levando em consideração o bem-estar de Miguel, a situação de recuperação de Sofia e o histórico duvidoso de Ricardo, a guarda foi concedida a Carlos, com visitas supervisionadas para Sofia. Carlos mal podia acreditar. Abraçando Miguel, ele chorou de alívio e felicidade. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora eles enfrentariam juntos como uma família. Com a batalha pela guarda de Miguel resolvida, Carlos se viu diante de um novo desafio: reconstruir sua vida e criar um lar estável para o menino que agora era oficialmente seu filho. Pedro, mais do que nunca, provou ser um amigo leal. Ele não apenas manteve o emprego de Carlos na loja, mas também o ajudou a encontrar um apartamento pequeno, mas aconchegante, onde ele e Miguel poderiam começar sua nova vida juntos. Laura, surpreendentemente, tornou-se uma presença constante. Ela ajudava com Miguel sempre que podia, e aos poucos ela e Carlos começaram a reconstruir uma amizade baseada em compreensão mútua e perdão. Sofia, a mãe biológica de Miguel, continuava seu tratamento e fazia visitas regulares. Embora inicialmente tensas, essas visitas gradualmente se tornaram momentos de conexão, com Sofia reconhecendo o amor de Carlos por Miguel e Carlos respeitando o vínculo dela com o filho. Ricardo, por outro lado, desapareceu do mapa após o teste de paternidade confirmar que ele era o pai biológico. Sua ausência era uma bênção disfarçada, permitindo que Carlos se concentrasse em criar Miguel sem interferências. Os dias eram cheios de desafios, noites mal dormidas, preocupações financeiras e a constante necessidade de equilibrar trabalho e paternidade. Mas para cada momento difícil, havia um sorriso de Miguel, um primeiro passo, uma palavra nova aprendida que fazia tudo valer a pena. Carlos voltou a estudar à noite, determinado a melhorar suas perspectivas de carreira. Com a ajuda de Pedro e Laura, ele conseguia malabarismo entre trabalho, estudos e cuidar de Miguel. À medida que os meses passavam, Carlos via não apenas Miguel crescer, mas também a si mesmo. O homem que uma vez fora consumido pela ambição e depois pela desesperança, agora encontrava propósito e alegria nas coisas mais simples: um passeio no parque com Miguel, uma refeição compartilhada com amigos, a satisfação de um dia de trabalho honesto. Um ano após ganhar a guarda de Miguel, Carlos organizou uma pequena festa de aniversário. Reunidos em seu modesto apartamento estavam Pedro, Laura, Sofia, agora mais estável e parte da vida de Miguel, e alguns novos amigos.
que ele fizera ao longo do caminho. Observando Miguel soprar as velas com a ajuda de todos, Carlos sentiu uma onda de emoção o atingir. Sua vida estava longe de ser perfeita, mas era rica em amor, propósito e possibilidades. Ele havia não apenas salvado Miguel, mas Miguel o havia salvado também. Com lágrimas nos olhos, Carlos fez um silencioso voto de continuar se esforçando, de ser o melhor pai que pudesse ser, e de nunca esquecer o milagre que havia transformado sua vida. Meses se passaram desde a festa de aniversário de Miguel, e a vida de Carlos havia encontrado um ritmo confortável. No entanto, o universo tinha outros planos. Uma tarde, Laura apareceu na loja de Pedro com uma expressão grave. Ela trazia consigo um envelope volumoso. "Carlos, encontrei algo que você precisa ver", disse ela, entregando-lhe os documentos. Dentro do envelope, Carlos descobriu evidências detalhadas das fraudes cometidas por Ricardo Mendes anos atrás, as mesmas que haviam levado à sua ruína. Laura explicou que havia coletado essas informações ao longo dos anos, esperando o momento certo para usá-las. Carlos se viu diante de um dilema. Usar essas evidências poderia limpar seu nome e potencialmente garantir um futuro mais seguro para Miguel, mas também significaria mergulhar de volta no mundo que quase o destruiu. Após noites de reflexão e longas conversas com Pedro e Laura, Carlos decidiu seguir adiante. Ele não fazia isso apenas por si mesmo, mas por Miguel e por todos que haviam sido prejudicados pelas ações de Ricardo. O processo legal que se seguiu foi exaustivo. Carlos teve que reviver momentos dolorosos de seu passado, enfrentar Ricardo nos tribunais e suportar a atenção da mídia que o caso atraiu. Durante esse período turbulento, o apoio de seus amigos foi fundamental. Pedro cuidava de Miguel quando Carlos tinha que estar no tribunal. Laura oferecia apoio emocional e estratégico. Até Sofia, que havia se tornado uma presença positiva na vida de Miguel, ofereceu seu apoio. Finalmente, após meses de batalha legal, a verdade veio à tona. Ricardo foi condenado por suas fraudes, e o nome de Carlos foi oficialmente limpo. A notícia trouxe uma mistura de alívio e melancolia para Carlos. Ele havia obtido justiça, mas a que custo? Retornando para casa após o veredicto final, Carlos encontrou Miguel brincando despreocupadamente. Naquele momento, ele percebeu que, apesar de tudo, suas prioridades haviam mudado. A vindição era doce, mas o amor e a alegria que Miguel trazia à sua vida eram infinitamente mais preciosos. Com seu nome limpo e o fantasma do passado finalmente exorcizado, Carlos se sentiu pronto para verdadeiramente seguir em frente. Ele sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas com Miguel ao seu lado e o apoio de seus amigos, ele se sentia preparado para enfrentar qualquer coisa. Com seu nome limpo e o caso contra Ricardo Mendes encerrado, Carlos se viu em uma encruzilhada. Ofertas de emprego em grandes empresas começaram a chegar, prometendo o retorno à vida luxuosa que ele uma vez conhecera. No entanto, algo havia mudado fundamentalmente em Carlos. As experiências dos últimos anos, a queda, a vida nas ruas, o encontro com Miguel e a luta para reconstruir sua vida haviam alterado suas prioridades e valores. Após muita reflexão e longas conversas com Pedro e Laura, Carlos tomou uma decisão surpreendente. Ele recusou as ofertas corporativas e, instead, decidiu expandir a pequena consultoria financeira que havia iniciado. Seu novo foco? Ajudar pessoas e pequenas empresas que estavam lutando financeiramente, assim como ele esteve um dia. Carlos queria usar sua experiência, tanto dos tempos de sucesso quanto dos momentos difíceis, para fazer a diferença na vida dos outros. Pedro, impressionado com a visão de Carlos, ofereceu-se para ser seu sócio. Juntos, eles transformaram a loja de eletrônicos em um espaço compartilhado. Metade continuava como loja, e a outra metade tornou-se o escritório da consultoria. Laura, tocada pela nova missão de Carlos, decidiu usar suas conexões para ajudar a divulgar o negócio. Ela também se ofereceu para cuidar de Miguel algumas tardes por semana, permitindo que Carlos se dedicasse ao trabalho. O negócio cresceu lentamente,
mas de forma constante. Carlos encontrou uma profunda satisfação em ajudar famílias a evitar a falência, pequenos empresários a alcançar estabilidade financeira e indivíduos a gerenciar melhor suas finanças. Miguel, agora com quase 4 anos, florescia. Ele era uma criança feliz e curiosa, adorada por todos ao seu redor. Sofia, que havia se mantido sóbria e estável, tinha um papel ativo em sua vida, criando uma dinâmica familiar única, mas amorosa. Um dia, enquanto voltava para casa após um longo dia de trabalho, Carlos pegou Miguel no colo e olhou pela janela do apartamento. A vista não era das mais impressionantes, prédios apertados e ruas movimentadas de São Paulo, mas para Carlos, era a visão mais bela do mundo. Ele pensou em sua jornada. Das alturas do sucesso corporativo às profundezas do desespero. E então, à rica simplicidade de sua vida atual. Percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que riqueza material. Propósito, amor e uma verdadeira sensação de lar. Abraçando Miguel mais forte, Carlos fez uma promessa silenciosa de nunca esquecer as lições que aprendera e de sempre valorizar as verdadeiras riquezas de sua vida, seu filho, seus amigos, e a oportunidade de fazer a diferença no mundo, um dia de cada vez. 5 anos se passaram desde que Carlos decidiu dedicar sua vida a ajudar os outros através de sua consultoria financeira. O negócio havia crescido além de suas expectativas iniciais, tornando-se uma referência em São Paulo para aqueles que buscavam orientação financeira ética e compassiva. Miguel, agora com 9 anos, era um garoto brilhante e empático, claramente influenciado pela jornada de seu pai. Ele frequentemente acompanhava Carlos ao trabalho, fascinado pelas histórias das pessoas que vinham buscar ajuda. A relação de Carlos com Laura havia evoluído para algo mais profundo. Após anos de amizade renovada e confiança reconstruída, eles decidiram dar uma segunda chance ao seu relacionamento, desta vez com bases mais sólidas de compreensão mútua e valores compartilhados. Sofia permanecia uma parte importante da vida de Miguel, tendo encontrado estabilidade em sua própria vida. A dinâmica entre Carlos, Laura e Sofia, embora não convencional, funcionava harmoniosamente, centrada no bem-estar de Miguel. Pedro, ainda sócio de Carlos, havia se tornado como um tio para Miguel. Sua amizade com Carlos era mais forte do que nunca, forjada nas dificuldades e solidificada no sucesso compartilhado. Em uma tarde ensolarada de domingo, Carlos organizou um piquenique no parque para comemorar o aniversário de Miguel. Reunidos, estavam todas as pessoas que haviam se tornado sua família escolhida ao longo dos anos: Laura, Pedro, Sofia e vários amigos feitos ao longo do caminho. Observando Miguel correr e brincar com outras crianças, Carlos refletiu sobre sua jornada. Ele pensou no executivo ambicioso que fora um dia, no homem quebrado que vivera nas ruas e no pai e mentor em que se transformara. Laura se aproximou, entrelaçando seus dedos nos dele. "No que está pensando?" Ela perguntou suavemente. Carlos sorriu, seus olhos nunca deixando Miguel. "Em como a vida é imprevisível", ele respondeu. "E em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." Naquele momento, rodeado por amor e riso, Carlos sentiu uma profunda sensação de gratidão. Sua vida não era perfeita, mas era autêntica, significativa e repleta de propósito. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, Carlos fez uma silenciosa promessa a si mesmo: continuar vivendo, cada dia com gratidão, nunca esquecer as lições que aprendera, e sempre se esforçar para fazer a diferença na vida dos outros. Miguel correu de volta para ele, sorrindo amplamente. Carlos o abraçou forte, sentindo seu coração transbordar de amor. Este, ele sabia, era o verdadeiro significado de riqueza, não medida em contas bancárias ou posses materiais, mas nos laços que formamos, nas vidas que tocamos e no amor que compartilhamos. E assim, sob o céu do entardecer, Carlos abraçou não apenas seu filho, mas também o futuro. Um futuro brilhante, cheio de possibilidades, construído sobre as fundações de compaixão, perseverança e amor incondicional.